É um dia que é um dia normalmente alegre, mas nem sempre é só alegre. Há contradições aqui numa igreja. Você tem pessoas que num dia como hoje tem ótimas lembranças, tem o convívio das mães perto, e outros, entretanto, só tem lembranças mesmo. Alguns ainda algumas dores, algumas angústias, frustrações. Alguns que já perderam suas mães e sentem nesse dia. Dia das Mães, né, mãe? Marca o dia também que faleceu a minha avó. Há 24 anos atrás, foi no Dia das Mães, foi nesse domingo. É um dia que traz, então, alegrias, traz tristezas. Há também a situação de algumas mulheres que Deus não permitiu que fossem mães e que tem, eventualmente, alguma frustração nesse sentido. E eu quero usar um texto hoje que falou muito ao meu coração. É um texto assim muito inusitado da Escritura. E para ser sincero, o que eu vou falar do texto não é o objetivo central do texto. O texto é apenas uma saudação do apóstolo Paulo. O que eu quero falar desse texto, aproveitar que o texto está mencionando, e eu quero lidar. Vai ficar mexendo aí, tá, turma? Mas concentra aqui, olha, eu aqui, né? Consegue? André, tem que língua isso daí? O ai dos fariseus, nossa! Pois é melhor saber aprender alemão antes de colocar isso daqui. O ai dos fariseus. Não é esse o texto de hoje, ok? Não é esse o texto de hoje. Obrigado, filho. Mas é um texto que fala de saudações do apóstolo Paulo. Eu não vou lidar com o objetivo direto do texto. Eu vou pegar o texto que Paulo usou e vou tratar de temas que o texto levanta para a gente, talvez como objetivos indiretos, ou talvez objetivos do texto que não são principais, são secundários, mas são observações que vêm do texto. E eu me refiro ao texto de Romanos capítulo 16. Vou pedir que você abra comigo. Eu vou lidar com um único versículo bem curtinho desse texto, mas eu quero ler o contexto para vocês. É o contexto das saudações do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 16, só vai ser projetado para vocês o versículo, então o que vai ser lido do capítulo vai ser apenas na minha voz aqui, ok? Romanos capítulo 16, eu vou ler dos versículos 1 ao 16, mas nós vamos cuidar apenas do versículo 13, ok? Diz assim o texto de Romanos 16, 1 em diante. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Agora o texto de hoje. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. O texto segue. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Texto bem inusitado para pregar no Dia das Mães. Um monte de saudação para cá, um beijo para aqui, um beijo ali, né? Então, um beijinho no coração, né? Do apóstolo Paulo. Nesse monte de saudação, são 26 pessoas, imagino que você tenha contado, e das 26 pessoas, embora haja alguma contestação aqui e ali, 9 dessas pessoas são mulheres.
E algumas como Priscila, como Febe, outra como Júnias, que inclusive o texto diz que é notável entre os apóstolos. Mas dentre todas as saudações, tem uma que me chamou muito a atenção, que é o texto de hoje. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É um texto muito curto, eu quero trabalhar praticamente todas as expressões presentes nesse texto aqui. E o objetivo principal desse texto é saudar um companheiro de Paulo que mora na cidade de Roma. E Paulo, possivelmente escrevendo de Corinto, ele lembra de pessoas que passaram pelo ministério dele de alguma forma e que agora estão na igreja de Roma. E ao saudar esse rapaz, o Rufo, ele lembra que ele tem uma mãe. Rufo tem uma mãe. E eu quero trabalhar com vocês essa saudação aqui de forma a nos lembrar de algumas características, não de um tipo de mãe, mas de dois tipos de mãe que tem no Novo Testamento. E é interessante que o texto começa dizendo, então, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. Então, antes de entrar com o texto aqui, eu quero só aproveitar que ele está mencionando uma mãe natural aqui no texto, uma mãe que a mãe de Rufo gerou Rufo, deu à luz a Rufo, e eu quero só fazer um pequeno adendo de alguns minutos sobre uma teologia bíblica da maternidade. Então eu vou aproveitar que tem uma mãe natural no texto e vou dar uma passadinha em vários textos aqui. Eu não queria que vocês vissem, né, o sermão? Então, em vários textos que lidam com maternidade. O primeiro texto que lida com maternidade na Escritura é o texto de Gênesis 2:24. Então estou falando de mães naturais, mães que têm seus filhos, saíram da barriga, ou mães adotivas, mas enfim, é esse tipo de mãe que é mãe no papel, mãe, aquela pessoa que criou e que gerou, ok? Primeiro texto que menciona mãe na Escritura é antes da queda, Gênesis 2:24. Não existiam filhos ainda. Adão e Eva surgem, eles não têm filhos, e a primeira citação de uma mãe é antes de existirem filhos, e a citação é: por essa razão o homem deixará pai e mãe. É interessante que antes da queda já estabelecia que a maternidade, nessa relação de autoridade, era uma relação temporária. Então, mesmo antes da queda, quando o filho casa, ele deixa pai e mãe, ele não está mais sujeito. Então, a gente vai dizer que paternidade e maternidade, enquanto relação de autoridade, foi uma relação estabelecida por Deus para ter fim, desde o começo. Não é para mãe ser mãe no sentido pleno até o fim. Quando o rapaz se casa aqui, ou quando a mulher se casa, eles deixam, e a responsabilidade de deixar é daquela pessoa que casou. Diz, deixará o homem, pai e mãe. Logo depois, então, vem a queda, e eu vou passar muito rapidamente, eu quero já, então, ir para os 10 mandamentos. Porque nos 10 mandamentos, em Êxodo 20:12, também são citados os pais, pai e mãe, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento que tem promessa. Ele menciona o pai, ele menciona a mãe, e ele menciona esse atributo de honrar. E é um mandamento que tem benefícios. Honrou pai e mãe, esse benefício de uma vida tranquila, uma vida longa nesse mundo. Nesse sentido de honrar pai e mãe, a lei ela aprofunda um pouquinho a questão da honra, tratando agora de quem não honra. Diz assim, quem agredir, está falando de agressão física, ok? O pai ou a própria mãe terá que ser executado. É interessante que essa questão na lei, a figura do pai e da mãe são tão importantes que a pessoa que agride pai e mãe é executada. Eu contei para vocês, né, que eu estava no mercado no Dia dos Pais, no ano passado, e um rapaz bêbado na minha frente, eu fui lá no mercado comprar um refrigerante, e o rapaz bêbado na frente começou a falar um monte de coisas, e o rapaz estava bêbado e falou assim, conversando com o caixa, eu era o próximo da fila, e o rapaz falou assim, eu acredito num Deus que é amor. Não acredito nesse Deus que é justiça, só nesse Deus que é amor. Aí o cara pegou a pinguinha dele, como chama aquele negócio? Aquele coiote, é isso?
Coiote é dos Estados Unidos, não é corote, desculpa. É que eu não sei essas coisas, né? E o cara saiu com o corote dele e o cara que estava atrás de mim também estava bêbado. E falou assim, eu vou matar esse cara, vou passar ele na faca. O cara saindo do corote, vou passar ele na faca. Por quê? Porque ele bate na mãe, né? Então foi um mercado, assim, foi um dia. Então, o que bate na mãe quer que Deus seja amor, né? E o outro vai matar, enfim. Então, ele está certo, de certa forma, no Antigo Testamento, morria mesmo. Se batesse na mãe, morria. Como que o outro bêbado sabia, eu não sei, né? Mas, de alguma forma, eles... eu não sei, são irmãos, pode ser. Mas não é só bater. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Então, observa o valor que a Escritura dá à figura materna. Ainda falando aqui, na mesma linha aqui, Levítico capítulo 19 vai mencionar respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. É interessante que muda a ordem aqui. E guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E até no reino animal, essa questão da figura da mãe, na lei, ela é valorizada, diz assim no texto. Se você passar por um ninho de passarinho junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanha a mãe com os filhotes. Fala, que bom, né? Mas você poderá apanhar os filhotes, ok? Mas deixa a mãe solta para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. A ideia é que ela consegue produzir mais filhotes e se levar os dois, enfim, de alguma forma está protegendo a figura no passarinho aqui da mãe. Olha que interessante esse outro texto, né? O pessoal diz que no Antigo Testamento não podia comer estrogonofe. Não é isso, né? A ideia, olha aqui. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos e das colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. A ideia aqui é que é muito cruel a mãe que estava alimentando, agora você fazer naquele leite, cozinhar o cabrito, embora a gente cozinhe no leite de outras mães. Essa é a realidade. Mas é interessante que é uma proteção de... A mãe está alimentando, não deveria ter essa situação, né? Indo para Juízes, é interessante que há também uma citação em Juízes com respeito à mãe, falando de Débora. Débora é uma profetisa e ela tem um sentido muito especial ali na história de Juízes, no sentido de ser uma protetora. Fala-se assim de Débora. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Se você olhar o contexto de Débora, ela é tratada como mãe porque ela tem o sentido de proteger, de estabelecer ali algumas decisões e tudo mais. Falando agora de Provérbios, Provérbios é um livro que fala muito de pai e de mãe, porque é um livro escrito para filhos. Há muitas coisas interessantes aqui, por exemplo, Salomão falando, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele lembra então da sua mãe, a Batseba, esse texto aqui. Ou então, Provérbios 6:20, meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Ele coloca os dois no mesmo nível, ensino do pai e da mãe. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho tolo despreza a sua mãe, né? Interessante, a mãe não deveria ser desprezada, embora na cultura judaica a mulher tivesse um papel muitas vezes complicado ali. O texto bíblico não é assim, fala para não desprezar a mãe. Olha que interessante esse texto, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não menciona o pai aqui, embora o pai também seja envergonhado, mas a ideia de que a mãe é aquela que cuida no dia a dia. Então os problemas do filho criança, aqui do filho bebê, que não é corrigido, ele envergonha aquela que deveria ser autoridade sobre ele. E o que eu acho interessante em Provérbios também é que teve um rei em Provérbios, que não é Salomão, que registrou os conselhos que a mamãe lhe deu. E é muito bonito. Talvez, olha onde esse texto está. Provérbios 31. Depois vai vir a mulher virtuosa. Pode ser, não temos certeza, que o texto da mulher virtuosa foi os conselhos de uma mãe para um filho que ia casar e fala, filho, quando você for casar, a mulher tem que ser assim, só assim.
Aí você casa, né? Só aquela mulher virtuosa que tudo é perfeito. Aí você vê, deve ser mãe mesmo que falou isso, porque era impossível esse cara casar com uma mulher real como aquela lá, enfim. Mas olha, esses estão registrados, nós temos certeza que são os ditados que ela falou para o rei Lemuel, que diz assim: ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste a sua força com mulheres. Isso é coisa de mãe, né? E seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se e seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. É interessante que são conselhos dela para o rei e ficou registrado como texto inspirado pelo Senhor, os conselhos de uma mãe. Falando agora já dos profetas e já caminhando mais para o fim da nossa conversa aqui, é interessante que Isaías menciona algo que é quase uma impossibilidade, mas que se acontecesse, Deus ele ajudaria. Diz assim o texto: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. O que ele está dizendo? É quase impossível isso acontecer, mas mesmo que aconteça, Deus ainda é fiel, ok? Isaías 66:13 diz assim: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. O que é bonito de Isaías aqui é que ele compara o que a mãe faz ao que Deus faz. E essa é uma visão muito elevada de quem são as mães. Falando agora do Novo Testamento, o Novo Testamento traz algumas características interessantes, como por exemplo, nós temos 3 mães presentes na genealogia de Jesus. E olha lá quem são as mães aqui, olha lá. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E depois nós temos, versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E no versículo 6, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então, as únicas mulheres presentes na genealogia de Jesus são mães. E são colocadas no seu atributo de mãe. Depois, agora em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo se compara a uma mãe, dizendo que, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês. E olha a comparação dele, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Isso é dizer o seguinte: a gente foi muito bondoso com vocês. E já caminhando para o fim, o penúltimo versículo que eu tenho é: também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe. Ele coloca aqui como ápice da iniquidade pessoas que se voltam como pai e mãe. E o último texto que eu tenho para vocês, falando ali de Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Falando do legado das mães. Nesse nosso panorama, turma, a gente está observando como a Bíblia valoriza a figura da mãe, daquela que cria, daquela que gera, que educa, e de certa forma é valorizado porque nas Escrituras é o trabalho mais nobre de uma mulher. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de uma senhora que é viúva, e o critério para ajudá-la é se ela foi uma boa mãe, alguém que cuidou dos filhos. Isso é repetido também em Tito, capítulo 2, quando fala na família de Deus, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a serem mães, ok? Então a Bíblia valoriza demais esse processo. E no nosso texto de Romanos, nós vimos que existe a figura aqui da mãe natural, mãe de Rufo. Mas eu quero observar para vocês, e agora o texto fica interessante, que essa mulher, ela tem 2 características nesse texto. A mãe de Rufo,
ela tem duas características. Então, dando um panorama do que é mãe, agora eu quero entrar no texto de Romanos. E a primeira característica, olha lá. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. Essa mulher, ela só aparece aqui na Escritura. Rufo aparece mais uma vez. O marido dela vai aparecer daqui a pouquinho, vocês vão ver. Mas essa mulher da família é a única que nós não sabemos o nome. Vocês já observaram, turma? E para os seus filhos, metade da igreja saiu aqui, não sei o que eu falei. Tá tudo bem aí? Vocês observaram que para os seus filhos a mãe é uma mulher sem nome? Já observaram isso? Elas não têm nome para o filho. E pior, as mães não se importam. Não se importam. Porque tudo que elas querem, quando vem aquele tiquinho de gente falando as primeiras palavras, tudo que elas querem ouvir não é o nome. O que elas querem ouvir? Mamãe. É interessante. Rufo, como eu mencionei para vocês, ele aparece no texto de Marcos capítulo 15, versículo 21. Veja comigo. Abra comigo Marcos 15, 21. Esse texto nos revela um pouquinho da família dessa mulher. Marcos é um evangelho que é escrito para os romanos. Por algum motivo, então, sabendo que a igreja de Roma ia ler o evangelho, Marcos lembra que nessa igreja tem pessoas ali que de alguma forma estão relacionadas à história de Jesus. E ele cita Rufo no versículo 21 do capítulo 15, que diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Olha que interessante. Rufo é filho de um homem chamado Simão, irmão de um homem chamado Alexandre, e Alexandre e Rufo são filhos daquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Interessante, então veja que interessante. Essa mulher agora, em Romanos, ela provavelmente já é viúva. A gente não sabe o que aconteceu com o Alexandre, mas ela foi casada com alguém famoso nos evangelhos, até na história da igreja, famoso Simão que carregou a cruz. Nós sabemos quem é Rufo, mora em Roma, sabemos quem é Alexandre, sabemos quem é Simão, mas só não sabemos quem é essa mulher. Façam um teste vocês que têm filhos pequenos, acho que talvez só o Gabriel consiga fazer isso aqui hoje. Chega para o Luca e fala assim, talvez pede para a Cris. Filho, qual é meu nome? Qual é o nome da mamãe? Qual é meu nome? Nessa fase de 1 ano e meio, 2 anos, qual é meu nome? O que ele vai responder? Mamãe. Até que vai ter um dia que ele vai falar, a minha mãe tem nome. Moças, se Deus te deu o privilégio de ser mãe, de ser uma mãe natural, uma mãe que gerou, uma mãe que criou um filho, sinta-se absolutamente privilegiado. Porque mais do que ter um nome registrado na história, como Rufo teve, como Simão teve, Deus eventualmente me mostra ao mencionar um versículo em que todo mundo da família é conhecido, ela não. Talvez ele quer pontuar que a função maternal seja até mais importante do que o seu nome registrado na história bíblica. E essa é a primeira característica da mulher, uma mulher sem nome. Mas há uma segunda característica no texto que eu quero trazer aqui para vocês. Olha que interessante. Não é sobre ela. É sobre o filho dela. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Não está falando dela. Mas me colocando no lugar dela, eu sei de algo sobre essa mulher. Essa mulher, quando Paulo fala que o filho dela, que esse filho, ele é um eleito no Senhor, eu posso dizer o seguinte, no que diz respeito à salvação de Rufo, essa mulher pode dormir absolutamente em paz.
texto diz que Ruf ele é um eleito no Senhor. É alguém que o Senhor escolheu para ele. Um homem salvo. Ela foi esposa de um homem importante. Mas mais do que ser esposa de um homem importante, ela é mãe de um filho crente. O que me dói muito eventualmente na vida, inclusive na vida da igreja, é ver muitas mães que querem o melhor para os seus filhos, querem o sucesso dos seus filhos, mas me parece que todo tipo de sucesso, muitas vezes, vem antes dessa expressão eleito no Senhor. Muitos têm buscado nesse mundo o sucesso dos filhos, sucesso profissional, sucesso financeiro. Nossa, meu filho é jogador, é milionário, sei lá, banqueiro, astronauta. Ah, meu filho é o Elon Musk. Nossa, parabéns, né? Vocês lembram na final da Copa do Mundo? Lembram? Final da Copa do Mundo, né? A gente torceu, eu não posso dizer que torceu pela Argentina, mas torceu contra a França, né? Mas você lembra quando a Argentina ganhou, que em algum momento a câmera filmou e tinha uma mulher abraçando o Messi? Lembram disso? Vocês lembram? Quem lembra? Quem lembra? Só só nós dois lembram. Então, só a gente assistiu, vocês não assistiram. Então, eu, o João e a Tamara. Quem é essa mulher abraçando o Messi e abraçava o Messi? Né? Era a mãe do Messi. Você imagina, assim, isso é uma mulher bem sucedida. O filho é o Lionel Messi. Outros querem seu filho bem sucedido na vida familiar, que casaram bem, com netos lindos, saudáveis. Nossa, a foto da família parece produzida em Hollywood. Outros querem o sucesso dos filhos como cidadãos. Meu filho é vegetariano, quer dizer, isso não sei se é sucesso ou se é, enfim, um defeito, né? Meu filho não joga papel no chão, meu filho levanta a tampa do vaso, né? Essas coisas em si, sucesso financeiro, sucesso familiar, levantar a tampa do vaso. Vegetariano, não sei. Mas não são coisas ruins em si. Mas, turma, diante do nosso Deus, é infinitamente, é incomparavelmente melhor ter um filho, às vezes, sem grana. Filho que não sabe chutar uma bola. Um filho que não tem uma vida familiar satisfatória, como a gente esperaria. Às vezes filho feio, né? Porque filho feio tem mãe também, né? Mas, às vezes ter essas coisas não é um problema, desde que, ouçam isso, eu possa e você possa, como mãe, dizer o seguinte sobre o seu filho: eleito no Senhor. Eleito no Senhor. Porque, biblicamente falando, esse é o sucesso de uma mãe. Ter seu filho vivendo eternamente. Essa mulher foi esposa de Simão. Ele carregou a cruz de Jesus. Citado nos evangelhos. Mas que legal, mas ela não é citada como esposa de Simão. Ela é citada como mãe de um filho eleito no Senhor. Porque ter um filho eleito, isso é impagável. E não há paz maior para uma mãe que seja crente do que ter seu filho eleito no Senhor. Por outro lado, quando um de nossos filhos se desvia ou não é eleito no Senhor, a dor ela é incalculável, porque nenhum sucesso na vida compensa um filho longe do Senhor. E sobre alguns aspectos temporais, a influência de uma mãe ela é até mais importante nos aspectos temporais do que o papel de esposa, porque a mãe, na sua influência de salvação, de pregação para o filho, consegue ter um filho que vive para sempre. E essa é a bênção da mãe de Rufo, uma mulher sem nome, mas que tem a paz de ter um filho eleito no Senhor. Mas algumas mulheres aqui hoje, ou que estão ouvindo de alguma forma, podem ficar muito chateadas. Algumas porque Deus nunca permitiu que fossem mães.
ou outras que Deus tendo permitido que fossem mães, o filho ou a filha não são, neste momento, ou não serão, eleitos no Senhor. Algumas não tiveram o privilégio de embalar seus filhos no braço, porque não tiveram filhos. E outras, tendo esse privilégio, nunca terão o privilégio de chamar o filho ou filha de irmão ou irmã em Cristo. Essa dor é incalculável, essa dor não volta. Essa dor, ela é uma dor que fica. Mas o texto traz mais uma informação, que pode servir de consolo ou de compensação para toda mulher que de alguma forma, nessa sua vida como mãe, mesmo com os filhos eleitos ou não, ela vive a vida da igreja. E eu quero trabalhar nesse texto para a gente terminar o segundo tipo de mãe que existe no Novo Testamento, que está nesse texto aqui, quando o texto diz: mãe também para mim. Olha, o texto não revela, a gente não está, essa mãe no Senhor, a gente não tem certeza de como é essa relação dela com o apóstolo Paulo, mas olha o que Paulo diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É interessante, turma, que no Novo Testamento, Paulo, ele se refere a muitas pessoas de forma muito carinhosa e afetuosa, nesse texto que nós lemos aqui. Algumas pessoas, inclusive, Paulo se coloca como mãe. Nós lemos o texto de Tessalonicenses que ele fala: como uma mãe cuida dos filhos, assim eu fui para vocês. Paulo chama algumas pessoas no Novo Testamento de filhos. Ele chama Timóteo filho, ele chama Tito filho, ele chama Onésimo filho. Mas o único lugar no Novo Testamento em que Paulo chama alguém de mãe é nesse texto aqui. Eu pesquisei, vai por mim. A única mulher que Paulo diz é uma mãe para mim, é essa mulher. Isso nos aponta que existe no relacionamento cristão um segundo tipo de relacionamento maternal, de mães que são mães no Senhor, que adotam filhos na igreja, dentro do povo de Deus, relações que não são de sangue, mas são relações de profundo amor fraternal. E como nós vimos na aula de hoje, isso não é incomum, isso começa com o exemplo de Jesus. Quando ali na cruz, já sem poder falar palavras, ele diz ali, vendo Jesus, sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus é o primeiro que incentiva uma filiação que não é de sangue, quando ela fala: João, cuida da minha mãe, lá na cruz. Jesus inaugura um período em que, ouçam isso, qualquer mulher cristã pode ser mãe, uma mãe no Senhor. Quando Tito diz então que as mulheres devem tratar as mais velhas ensinar as mais novas como mãe, ele menciona inclusive a hospitalidade, ou seja, você cuida dos seus filhos, mas a sua casa vai estar aberta para outras pessoas. Como eu mencionei no texto de Timóteo, das viúvas, fala que ela também deve exercitar a hospitalidade. 1 Timóteo 5,10, uma mulher da igreja recebendo pessoas em casa, e agora talvez, olhando esse texto, como filhos. Minhas irmãs, eis aí os filhos em potencial. Se você não tem filhos, Deus não te deu a graça de ter filhos hoje. Você pode ter. Se você tem filhos, e eles ou alguns deles não estão eleitos no Senhor, não são eleitos, não são crentes, você pode se alegrar com filhos crentes. E se você tem filhos, coração de mãe, sempre cabe mais um. Nós somos a família de Deus, turma. Cada mulher deveria identificar na igreja pessoas que são filhos em potencial, crentes solitários, pessoas que não têm mais a figura materna.
Quer ver? Quem já não tem mais a mãe viva, por exemplo? Olha aqui. Quantos não têm uma mãe crente? Interessante. Nós temos aqui na igreja pessoas que podem figurar como mães. Na nossa igreja, Tabata e Tamara, a avó de vocês marcou muito a nossa geração. Quer dizer, a geração das crianças, mas eu como pastor. Vocês estão nas fotos, vocês pegaram uma parte desse processo. A Helena fazia os eventos de criança, de cantatinha de criança e tal. E ela chegava, às vezes trazia salgadinho, né? Aliás, o Free Top de ontem foi patrocínio assim, desse momento, que a Helena trazia salgadinho, né? Para as crianças, eventualmente trazia presente. Ela supria a figura de uma avó crente que muitos da igreja não tiveram. E os acolhia e ensaiava. A doutora Daisy, que não pôde vir hoje aqui, não sei se todos sabem, ela é mãe do pastor Thomas, que foi pastor dessa igreja aqui. O filho dela não é mais pastor aqui, mas ela sempre me tratou como um filho aqui nessa igreja. Semana passada, a irmã Marilena me deu o conselho que valeu o aniversário. Vocês lembram? Estava sentada ali, não sei, no seu lugar, Marilena do lado, pega a bênção aí, não? Então, e ela disse: pastor, a igreja vai para onde você conduzir. Cara, isso é um conselho de mãe. Quase a mãe do rei Lemuel. E tantas outras que nós temos aqui. Deus nos abençoou com mulheres, algumas que já viveram um pouquinho mais, vamos colocar dessa forma. Temos Dona Ângela, temos a turma aqui, temos a Hiroko, a Márcia, que é o banco, né? Vocês ocuparam aqui o banco hoje. Temos a outra Márcia chegando, temos a Vânia e tantas outras senhoras que podem ser mais do que irmãs da igreja. Elas têm a possibilidade, e todas as outras, de serem verdadeiras mães no Senhor. Por isso, turma, a celebração do Dia das Mães na igreja não é só a celebração de um vínculo biológico. A celebração do Dia das Mães na igreja não é celebração de mães num vínculo de sangue, porque o sangue que nos une aqui na igreja é um sangue mais precioso do que une uma mãe a seu filho, que é o sangue de Jesus Cristo. E essa é a mãe do Senhor, que é o potencial de todas as mulheres cristãs. E esse é o texto que eu tinha para vocês hoje, para a gente. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Primeiro tipo de mãe, uma mãe natural, valorizada na Escritura, mas é uma mulher sem nome no texto. E tem a paz de um filho eleito. Mas o que eu mais queria deixar para vocês é que nesse texto nos revela um outro tipo de mãe. A mãe no Senhor, que é o potencial de toda mulher que está aqui hoje. E o que eu vou orar agora, eu vou pedir que Deus toque os corações hoje aqui. E ao tocar os corações, que essas mulheres se disponham a cuidar. Tem gente hoje que precisa de abraço aqui na igreja. E é o dia. Ok? Para Deus começar a trabalhar no nosso meio. Então eu vou orar e aguenta o coração aí. Oremos. Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom. Muito obrigado pela vida de cada mãe que o Senhor trouxe aqui à igreja. Muito obrigado, Senhor, porque a sua mão tem sido sobre elas, muitas das quais têm filhos eleitos no Senhor. Mas, Senhor, eu coloco também aquelas cujos filhos não são eleitos no Senhor, que têm sofrido a angústia de ter filhos longe do Senhor, a tristeza de vê-los no mundo. Que o Senhor as console e dê oportunidade para elas manifestarem o seu amor. Mas eu te peço também, Senhor, que as mães que estão aqui, as mulheres que estão aqui, sendo mães ou não, que estejam abertas a terem filhos no Senhor, irmãos em Cristo, tratados como filhos, com a hospitalidade e o cuidado que tuas servas deveriam ter. Usa a vida delas e esse é o meu pedido e gratidão, em nome de Jesus. Amém.